Salve, Kiko Loureiro aqui em mais um monólogo num quarto de hotel em algum lugar desse mundo. E agora eu estou nos Estados Unidos, no estado de Iowa, numa cidadezinha chamada Davenport, que eu nunca tinha ouvido falar, mas aqui do lado tem o rio Mississippi, que eu sempre ouvi falar das músicas de blues, né? E do outro lado do rio está o estado de Illinois, que é onde vai acontecer o show do Megadeth amanhã. Hoje a gente está num day off, então eu resolvi gravar esse monólogo aqui. Mas você deve estar se perguntando, mas Kiko, esse quarto aí tá meio estranho, tá? O que é isso? Isso aqui, ó, na real, ó, a gente tá no tour bus da banda, né? A gente tem 3 ônibus desse, e esse aqui é o ônibus da banda. E a gente dorme em hotel, né? Mas tem cama aqui também, então não deixa de ser um quarto de hotel para poder fazer o monólogo. Mas eu tentei gravar o vídeo lá no quarto, e esses hotéis de luxo, tá tudo metido a ser chique, não sei o que, deixa aquelas luzinhas meio baixas para ficar aconchegante e tal, e não dá para filmar, né? Porque fica muito escuro. Então eu tive que achar um lugar com mais luz e eu resolvi vir aqui pro ônibus. E é o seguinte, a gente está fazendo uma turnê com 5 bandas, né? Tem o Megadeth mais 4 bandas. É o chamado package, né? Um pacote de bandas que fica uma coisa mais atrativa para chamar mais público, atrativa para os fãs. Bandas que dividem mais ou menos o mesmo tipo de fã, mas são diferentes entre si, né? Então forma esse pacote, a gente consegue então tocar em lugares maiores. A gente está tocando nas arenas, né? Arena de basquete, arena de hockey e tal. E geralmente a gente chega aqui no hotel, ó, recebe uma lista dos caras da... Essa aqui é só a equipe do Megadeth, né? Então a gente viaja um monte de gente, né? Tem 3 ônibus desses, tem 3 caminhões e tal. Isso só pro Megadeth. Aí tem as outras bandas, quer dizer, tem um monte de gente na produção, assim, é incrível de eu poder estar vivendo isso e ver de perto, né, essa movimentação toda. Mas eu queria falar nesse monólogo que a gente tem que entender o senso de como a gente pode ser competitivo, né? Assim, essa preocupação de querer ser melhor, de chegar primeiro, né? Aquela coisa meio corrida dos 100 metros rasos, né? Como se ou ganha ou perde, nessa coisa dicotomia de ganhador, winner e loser, né? Tipo ganhador e perdedor, né? E na realidade na música, entre os artistas, a gente não precisa ter necessariamente isso, porque na realidade, se a gente se juntar, montar esses pacotes, vai ser uma coisa muito mais forte, muito mais interessante. Assim como a gente viu em movimentos como o movimento da Bossa Nova, o movimento da Tropicália, o Rock Brasil nos anos 80, você vai ter, sei lá, o grunge, você vai ter vários movimentos na música que mostram que quando você junta bandas, né, você tem o Mangue Beat, né, que também teve no Brasil, muito legal, e bandas que se juntam como a gente está fazendo agora, 5 bandas, ou às vezes você pode até dar um nome, como teve o Big Four, que era o Megadeth com o Metallica, Anthrax e o Slayer. Você tinha os 3 amigos, não eram os 3 amigos, não, eram os amigos, né, lá do sertanejo nos anos 90, que era o Leandro Leonardo, Chitãozinho Chororó, acho, sei lá, não sei ao certo, mas eram as duplas fortes, né, e o Zezé de Camargo, né, isso, as duplas fortes juntas para fazer alguma coisa mais forte ainda. E por que a gente vai pensar em ser competitivo entre as bandas se a gente pode encontrar as bandas que a gente tem afinidade de público, de ideologia, né? E eu digo isso não só para bandas, o cara pode ser DJ, achar DJs que tenham certa similaridade, pode ser no hip hop, pode ser no sertanejo, pode ser no forró, o que seja. Os artistas podem se juntar para criar algo maior, né? A gente teve o G3 dos guitarristas também, que era o Steve Vai, o Joe Satriani, o Eric Johnson. E, pô, cada guitarrista sozinho, viajando no mundo, ia ser mais caro, mais difícil, não sei o quê. Por que não juntar os 3 e fazer alguma coisa, tocar em lugares grandes e fazer uma coisa mais, né, com ostentação, né? Porque na realidade a gente não tem que competir entre os artistas, entre as bandas, né? Principalmente quando a gente tá no mesmo estilo. A gente acaba competindo com, sei lá, o cara que não quer ir no show e quer assistir o YouTube. Aliás, você tá me assistindo agora no YouTube, né? Ou sei lá, de repente o cara quer assistir televisão. Olha o tamanho do controle que os caras têm aqui. Ou o cara quer, não sei, videogame. Também tem um aqui. Sempre você vai ter essas coisas competindo com a música, competindo do cara sair de casa para ir num show. Então por que você não vai juntar outras bandas que você tem afinidade, outros artistas, e criar um movimento mais legal, mais interessante, uma turnê junto, um show que seja apenas
mais forte, né, para ter mais público e dividir todas as dificuldades de um show, né, os gastos de um show entre várias bandas, para que a coisa seja maior e que valha mais a pena. Então é sempre legal a gente entender que ter esse senso de como você pode ser competitivo, né, com a sua arte, com a sua banda, com o seu grupo, entendendo que você na realidade está competindo com outras coisas, não competindo entre os artistas, entre os grupos, né? Isso é muito interessante, é isso que a gente está fazendo aqui, 5 bandas juntos, viajando, certo? Dividindo, né, toda essa questão da produção, que é super complicada, de viajar nos Estados Unidos, e a coisa está sendo ótima, tocando em lugares gigantes e com um público super legal e todo mundo curtindo, né? Então é isso aí. Esse é o meu recado sobre ser competitivo aí no mundo da música, no mundo das artes, né? E eu acredito que sirva para várias outras profissões também, esse tipo de pensamento. Então, um abraço aqui. Eu vou curtir meu Tour Bus aqui. É isso aí, valeu. Outra coisa, não deixe de assinar o canal, não deixe de dar o like no vídeo e assistir os outros monólogos, por que não? É isso aí, valeu.